Está escrito em Eclesiastes 2, versículos de 1 a 11 o seguinte: Disse comigo mesmo: Vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse eu: é loucura. E da alegria, de quem me serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias de sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Gostaria de usar como versículo-chave da nossa reflexão de hoje esse versículo 11, onde ele resume dizendo: Considerei todas as coisas que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Meu irmão, minha irmã, o texto que nós temos diante de nós, Eclesiastes 2, não foi escrito por alguém frustrado com a vida porque não conseguiu chegar lá. Muito pelo contrário, foi escrito por alguém que chegou lá, alguém que tocou o topo, alguém que experimentou tudo aquilo que muitos ainda estão buscando com ansiedade. E trata-se aqui do rei Salomão, filho de Davi, o homem mais rico, mais sábio e mais influente da sua época. E talvez seja exatamente por isso que essas palavras doem tanto em nós, porque elas desmontam a ilusão que sustenta a correria dos nossos dias. Eclesiastes capítulo 2 não é um lamento de quem perdeu, mas uma confissão de quem venceu, mas constatou no final que vencer não significa resolver tudo. Pois é, nós vivemos em uma geração, digamos, obcecada por experiências. Tudo precisa ser intenso, bonito, marcante, postável. A felicidade virou projeto, meta. Se não for extraordinário, parece que não vale a pena. E nesse cenário, Salomão se levanta com uma voz madura, quase cansada, dizendo: Eu tentei esse caminho também, e preciso lhe dizer onde ele termina. E ele começa dizendo: Disse comigo mesmo: Vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também vi que isso era vaidade. É interessante perceber que a conversa é interna. Não é Deus falando com Salomão, é Salomão falando com ele mesmo. Olha, quando a alma perde o referencial eterno, ela começa a ser aconselhada por si só. E quase sempre o conselho é: você merece mais, aproveite mais, viva mais. Então Salomão decide fazer da alegria o seu experimento. Não uma alegria simples, cotidiana, mas uma alegria construída, planejada, sofisticada. Ele não se contenta com migalhas emocionais. Ele vai muito além. Ele vai até o limite do prazer humano. Ele ri,
ele festeja, ele se cerca de conforto, ele se permite tudo, nada lhe é negado. Mas logo no início ele já solta uma frase curta, quase seca. Ele diz, mas eis, ele diz no final do versículo 1, mas também vi que isso era vaidade. É como se ele dissesse, eu cheguei animado, mas algo já começou a morrer por dentro. Nos nossos dias, quantas pessoas estão exatamente nesse ponto, não é mesmo? Rindo por fora, porém vazias por dentro. Cheias de estímulos, porém pobres de sentido. A alegria virou barulho, o silêncio virou ameaça, porque no silêncio o coração fala. E nem sempre nós gostamos daquilo que nós ouvimos. Salomão continua aqui no versículo 2. Do riso, disse eu, é loucura, e da alegria, de que me serve? Né? Então, ele disse, está louco, não porque o riso seja mau, mas porque ele percebeu que há um riso que não cura, um riso que apenas distrai, uma alegria que não sustenta quando a noite chega e a casa fica em silêncio. Isso conversa diretamente com a nossa realidade. Nós vivemos na era da imagem. Tudo precisa parecer bem. A aparência se tornou mais importante do que a verdade. Mas a aparência sustenta a plateia, mas não sustenta a alma. E quando o coração se encontra cansado, nenhuma performance consegue resolver. Então Salomão vai mais além. Ele se entrega aos prazeres de forma inteligente. Ele diz que estimulou o corpo com vinho sem perder a lucidez. Aí ele passa a construir casas. Ele planta vinhas, jardins lindíssimos e ajunta riquezas. Multiplica bens. Possui tudo que o coração humano normalmente associa à realização, à felicidade. E aqui está um ponto muito importante. Nada disso é pecado em si. Não. O problema não está nas coisas que você consegue. O problema está na expectativa que se coloca sobre elas. Nós esperamos que coisas finitas resolvam vazios infinitos que estão dentro de nós. Então, Salomão chega ao auge, Ele diz que engrandeceu-se, do versículo 9, engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Então ele alcança sucesso, reconhecimento, poder, status. Ele tem o que muitos chamariam hoje de vida dos sonhos. Então vem um dos momentos mais solenes de todo o livro de Eclesiastes. Salomão para. Ele olha, ele avalia, ele faz um balanço da própria vida, não no meio do processo, mas depois que tudo deu certo. E é aí que nasce o versículo-chave, o versículo 11, quando ele diz, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, muito esforço, mas nenhum resultado. Movimento sem avanço, energia gasta, tentando segurar algo que nunca foi feito para ser segurado. Aqui está uma verdade dura para nós, porém libertadora. Há coisas que cansam, não porque são difíceis, mas porque são vazias de sentido. Há pessoas exaustas, não pelo excesso de trabalho, mas pela falta de propósito. Elas não estão apenas cansadas fisicamente, elas estão cansadas de tentar se sentir completas e não conseguir. E talvez você hoje esteja ouvindo isso exatamente nesse ponto da vida. Já tentou muito, já buscou muito, já se esforçou demais, já conquistou muitas coisas e mesmo assim sente um vazio difícil de explicar. Um cansaço que descanso nenhum resolve. Isso não significa fracasso, significa lucidez. Olha, Deus permite que algumas buscas se revelem insuficientes, exatamente para nos salvar de passar a vida inteira correndo atrás do vento, como Salomão aqui fala.
Gostaria que, deixe-me usar aqui uma ilustração bem simples, clara, quase infantil, mas que é profundamente verdadeira e que se encaixa muito bem nesse contexto. Imagine só, uma criança tentando matar a sede bebendo água salgada no mar. O que acontece é que quanto mais ela bebe, mais sede ela sente. Não porque a água seja pouca, mas porque a fonte é errada. A sede não é culpa da criança. O problema é o lugar onde ela está bebendo a água. Pois é, assim é o coração humano. Quando ele tenta matar a sua sede nas coisas debaixo do sol, como Salomão fala aqui, quanto mais consome, mais vazio fica. Quanto mais experimenta, mais precisa de algo novo. Não porque o coração seja insaciável, mas porque foi criado para outra fonte. Salomão bebeu do mar inteiro e continuou com sede. Esse texto bíblico de Eclesiastes 2 não é um convite à desistência da vida, aos projetos da vida. Não, é um convite à reorganização da vida. Deus não está dizendo não viva, Ele está dizendo não viva para isso. Não faça do prazer um Deus, não faça da conquista um altar, não faça da aparência o seu norte. Não, porque quando Deus não está no centro, até o sucesso passa a ser algo pesado, até a alegria cansa, até o prazer perde o sabor. E talvez o que você esteja sentindo hoje não seja falta de algo novo, mas excesso de coisas no lugar errado. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, Eclesiastes capítulo 2 nos ensina que o vazio não é o fim da história, mas o ponto de virada. É o momento em que a alma percebe que foi criada para mais do que estímulos, mais do que aplausos, mais do que experiências passageiras. No final, Salomão não está dizendo que nada vale a pena. Ele está dizendo que nada vale a pena quando tenta ocupar um lugar que somente Deus pode e deve ocupar. O centro da nossa vida. Porque quando o centro está errado, todo o resto perde o sentido. Mas quando o centro é ajustado, até a coisa mais simples é ajustada, até a coisa mais simples volta a ter valor. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.